Olá, vamos ao capítulo 5. Que será que ele nos reserva? Vamos ver. Izete passou a noite em claro. Shenar havia mentido. Ramsés não deixaria o Egito para se deliciar com uma viagem ao estrangeiro. Era óbvio que se estivesse ausente dos funerais do pai, seria contra a sua vontade. É verdade que Ramsés estava sendo cruel com ela, mas nunca iria traí-lo jogando-se nos braços de Shenar. Izete não tinha qualquer desejo de ser rainha e detestava aquele gordo ambicioso, de rosto de lua cheia e de palavras melosas e tão seguro de sua vitória. Estava ciente de seu dever, prevenir Ramsés da conspiração que estavam tramando contra ele e das verdadeiras intenções que lhe eram impostas pelo irmão mais velho. Redigiu uma longa carta num papiro, relatando com detalhes as ideias de Shenar, e mandou chamar o chefe dos mensageiros reais, encarregando-o pessoalmente de enviá-la para Mênfis. Esta mensagem é importante e urgente. Vou tratar dela pessoalmente, garantiu o funcionário. A atividade do porto fluvial de Tebas estava muito reduzida, tal como acontecia com Mênfis por causa do período de luto. No embarcadouro reservado aos barcos rápidos de partida para o norte, os soldados cochilavam. O chefe dos mensageiros reais chamou um marinheiro. Levante a âncora, porque vamos partir. Impossível. Por quê? Por ordem do grande sacerdote de Karnak. Não fui informado de nada. É que a ordem acabou de ser dada. Mesmo assim, levante a âncora. Tenho uma mensagem urgente para o Palácio Real de Mênfis. No mesmo instante, surgiu um homem na ponte do barco que o funcionário de Izete desejava utilizar. Ordens são ordens, declarou, e você tem que respeitá-las. Quem é você para me falar nesse tom? Shenar, o filho mais velho do faraó. O chefe dos mensageiros reais inclinou-se. Perdoe a minha insolência. Consinto em esquecê-la se você me entregar a mensagem que lhe foi confiada por Izete a Bela. Mas não é para ser entregue no Palácio Real de Mênfis? Ao seu irmão, Ramsés. Vou partir daqui a pouco para me encontrar com ele. Você duvida de que eu não seja um mensageiro de confiança? O funcionário, sem alternativa, entregou a missiva a Shenar. Assim que o barco ganhou velocidade e se afastou, Shenar rasgou em pedaços a carta de Izete a Bela. Ai, ai, ai. A noite de verão estava quente e perfumada. Como era possível acreditar que Sete havia deixado seu povo e que a alma do Egito chorava a morte de um rei digno dos monarcas do antigo império? Habitualmente, as noites eram alegres e animadas. Nas praças das aldeias e nas ruelas das cidades, as pessoas dançavam, cantavam e contavam histórias, principalmente fábulas de animais que tomavam o lugar dos humanos e se comportavam com muito mais sabedoria. Mas naquele período de luto e de mumificação do corpo real, os risos e as brincadeiras
haviam cessado. Vigilante, o cão amarelo-dourado de Ramsés dormia encostado no flanco de Matador, o enorme leão encarregado de guardar o jardim privativo do regente. O cão e o leão haviam se acostumado... O cão e o leão haviam se acomodado sobre a relva fresca após os jardineiros terem regado as áreas de cultivo. Um deles era grego, soldado de Menelau, que se juntara à equipe. Antes de ir embora, havia deixado num canteiro de lírios pequenas bolas de carne envenenadas. A avidez dos dois animais não resistiria a tanto. Mesmo que a fera demorasse algumas horas para morrer, nenhum veterinário a salvaria. Vigilante foi o primeiro a detectar um odor fora do habitual. Abriu a boca, espreguiçou-se, farejou o ar da noite e avançou, trotando para os lírios. O focinho guiou-o para as bolinhas, que farejou demoradamente. Depois voltou para junto do leão. Vigilante não era egoísta. Não queria saborear sozinho tão deliciosa iguaria. Os 3 soldados empoleirados sobre o muro do jardim viram com satisfação o leão sair do seu torpor e seguir o cão. Mais um pouco de paciência e o caminho estaria livre. Poderiam avançar até o quarto de Ramsés sem nenhum obstáculo, surpreendê-lo ainda dormindo e levá-lo para o barco de Menelau. Lado a lado, o leão e o cão estavam imobilizados, com as cabeças mergulhadas no canteiro de lírios. Espreguiçando-se, deitaram-se sobre as flores. Cerca de 10 minutos depois, um dos gregos saltou para o chão. Considerando a quantidade e a força do veneno, a grande fera já estaria paralisada. O que saltou primeiro fez sinal aos seus companheiros, que vieram se juntar a ele na aleia que conduzia ao quarto de Ramsés. Preparavam-se para entrar no palácio, quando uma espécie de roçagar os fez voltarem-se. Matador e Vigilante estavam atrás deles, ambos com o olhar fixo. Entre os lírios esmagados, as bolinhas de carne continuavam intactas, tal qual o focinho do cão as deixara. O leão havia verificado a correta intuição do amigo, pisoteando o alimento envenenado. Os 3 gregos, armados com facas, encostaram-se uns nos outros. Com as garras em riste e a goela aberta, Matador lançou-se sobre os intrusos. O oficial grego, que conseguira alistar-se na guarda pessoal de Ramsés, avançou lentamente pelo palácio adormecido em direção aos aposentos do regente. Recebera ordens de inspecionar os corredores e assinalar qualquer presença incômoda. Assim, os soldados, que o conheciam bem, tinham-no deixado passar em total confiança.
O grego dirigiu-se para o limiar de granito no qual dormia Serra-Mana, o qual vivia apregoando que para atingirem Ramsés tinham que cortar primeiro o seu pescoço. Uma vez eliminado o sardo, o regente ficaria privado do seu principal protetor, e então o resto da sua guarda juntar-se-ia a Adishenar, o novo senhor do Egito. O grego imobilizou-se e apurou o ouvido. Não havia qualquer outro ruído, a não ser o da respiração regular de alguém adormecido. Apesar da sua resistência física, Serra-Mana tinha necessidade de algumas horas de sono, pensou o grego. Ou talvez funcionasse como um gato e despertasse a aproximação do perigo. Então ele o atacaria de surpresa, não concedendo à sua vítima qualquer possibilidade de reação. Com muito cuidado, o mercenário pôs-se de novo a escutar. Não havia mais dúvida. Serra-Mana estava à sua mercê. O grego tirou o punhal da bainha e conteve a respiração. Num impulso furioso, atirou-se sobre o homem adormecido e apunhalou-o no pescoço. A vítima não emitiu nenhum gemido. Uma voz grave fez-se ouvir atrás do agressor. Belo trabalho para um covarde. O grego voltou-se. Você acabou de matar um corpo de palha e pano, informou Serra-Mana. Como já esperava um ataque desse tipo, simulei a respiração de um homem adormecido. O homem de Menelau apertou o cabo do punhal. É melhor largar isso. Não adianta. Vou ter que cortar o seu pescoço. Tente. O sardo era muito mais alto que o grego. De repente, o punhal do soldado de Menelau cortou o ar. Apesar do seu tamanho e peso, o sardo desviou-se com surpreendente agilidade. Você nem sequer sabe combater, constatou Serra-Mana. Humilhado, o soldado grego tentou um truque. Deu um passo para o lado. Depois jogou o corpo para a frente, a lâmina apontada para o estômago do sardo. Serra-Mana, com o lado da mão direita, quebrou-lhe o pulso e com o punho esquerdo esmurrou-lhe a têmpora. Com a língua pendurada no canto da boca e os olhos vítreos, o grego já estava morto antes de chegar ao chão. Um covarde a menos, resmungou Serra-Mana. Acordado pelo barulho, Ramsés constatou o fracasso dos 2 atentados planejados contra ele. No jardim, 3 gregos haviam sucumbido às garras do leão. No corredor, outro grego, membro da guarda pessoal do regente, também havia encontrado a morte. Queriam matá-lo, meu príncipe, afirmou Serra-Mana. O homem falou alguma coisa? Não tive tempo de interrogá-lo, mas não lamente esse imbecil, pois não possuía qualquer habilidade de guerreiro. Esses gregos não eram íntimos de Menelau? Odeio esse tirano,
conceda-me o direito de desafiá-lo para um combate singular, pois só assim o mandarei para o inferno que ele tanto receia, povoado de fantasmas e de heróis desesperados. Por ora, contente-se em reforçar a guarda. Defender-se é má estratégia, meu príncipe. Só o ataque conduz à vitória. Primeiro é preciso identificar o inimigo. Menelau e os seus gregos, raça de mentirosos e falsos. Expulse-os daqui o mais depressa possível, senão eles voltarão a atacar. Ramsés colocou a mão no ombro direito de Serramana. Sabendo que você é meu fiel guardião, o que mais posso temer? Ramsés passou o resto da noite no jardim, junto do leão e do cão. Matador adormecera, vigilante cochilava. O filho mais novo de Sete sonhara com um mundo pacífico, mas a loucura humana nem sequer respeitava o período de mumificação do faraó. Moisés tinha razão. Não era manifestando clemência em relação aos inimigos que se podia deter a violência. Pelo contrário, fortalecia-se neles a ideia de que estavam lidando com um jovem fraco e fácil de derrotar. De madrugada, Ramsés saiu do negrume de sua dor. Mesmo sendo Sete insubstituível, ele tinha que encarar a realidade, pois havia muito trabalho a fazer. Ramsés. Bom, volto no próximo vídeo para a gente seguir aqui com a nossa história. Tá bom? Vocês voltam comigo, né? Combinado? Aguardo vocês. Tchauzinho. Até lá.